sou a Lu e hoje nós vamos pintar gérberas coloridas. Aqui eu já passei o risco no pano. Esse risco é o mesmo do jogo de banheiro com margaridas, só que nós vamos pintar de forma diferente. Eu vou começar com o pincel número 6. Eu vou mostrar para vocês como que a gente pinta essas folhinhas compridinhas. Nós vamos preencher com o marfim toda a folha. Você pode usar um amarelo bebê, se você quiser. Pode usar um erva doce, que o resultado vai ser quase o mesmo. Aí eu quero pegar um pouquinho do azul inverno e vou colocar na borda, bem em cima do risco. Olha, eu venho sumindo com ele para dentro, depois eu vou pegar muito pouquinho de verde oliva e vou fazer a mesma coisa de baixo para cima. Vai ficar sujinho e vai ficar manchadinho, tá? Bem simples. Preencho com o marfim. Pego um pouquinho do azul inverno, que você pode substituir também por um tom de azul caribe, um tom de azul hortênsia, um azul que seja claro, até cinza lunar dá para usar. Depois um pouquinho do verde oliva. Não lavei o pincel, mas nesses detalhes você vai passando esse contorno bem em cima do risco. Tem um acabamentinho nelas que eu já vou fazer nesse. Olha, aqui eu peguei o cinza ônix. Eu vou colocar o cabinho e já vou fazer para dentro aqui, ó, um risco. Só isso. Marque o centro com o cinza ônix. Eu vou fazer todas as folhinhas compridas dessa mesma forma. Vou fazer essa folha aqui com duas cores. Vou usar o azul inverno para luz e vou usar o ônix para sombra. Então, como que eu vou fazer? Você viu que ela tá por trás dessa flor aqui. Então, eu vou deixar toda essa área escura. A nossa sombra vai ser o ônix, então estou usando a sombra aqui. Olha, eu coloquei tinta toda essa base dela. Agora eu vou subir uma linha de ônix, olha, bem no meio. Puxo essa tinta para lá, sem chegar no final e sem deixar uma linha aqui. Você viu que aqui ficou ponta. Agora eu volto com a mesma cor que é a sombra do lado de cá, puxando para dentro. Ó, o que que vai acontecer? Eu vou formar um V aqui, porque eu puxei daqui para fora e de fora para dentro, do pé para a ponta e da ponta para o pé. Agora eu vou com o azul do lado contrário, terminando de preencher o espaço. Eu faço o mesmo movimento, só que o contrário. O que eu coloquei com o cinza aqui, eu vou colocar com o azul aqui para dentro. Olha, eu vou puxando, vai fazer o V do mesmo jeito. Já tenho definido a luz, a sombra, a luz, a sombra. Agora eu pego o marfim e vou fazer aquelas ranhuras, olha. Agora você passa o pincel e deixa essa linha aparecendo. Olha, vai ficar todo arranhadinho. A folha é grande, então dá para treinar bem. Aqui eu coloco um pouco de tinta, sempre de baixo para cima. Aí eu puxo
pro lado e vou deixar também essa ranhura. Não pode voltar arrumando muito, porque quanto mais você esfrega, mais a cor se mistura e menos ranhura você consegue. Você viu aqui essa folha que a gente acabou de fazer? Com essas cores, nós vamos fazer também esta aqui, estas duas aqui, esta aqui e esta aqui. Com esses tons, o cinza ônix, o azul inverno e o marfim. Eu vou fazer o meu, depois você confere. Olha, já terminei essas folhas que eu marquei e as estreitinhas. Agora é hora de você pausar o vídeo e observar uma por uma se você fez a luz e a sombra no lugar certinho, tá? E eu vou fazer algumas dobrinhas. Eu vou fazer uma dobrinha nessa folha aqui, para você treinar a dobrinha. Essas folhas assim cheias de entranhas, elas são boas para fazer dobrinhas. Olha, pega o pincel com uma tinta só de um lado, só desse lado. Eu ponho a tinta para cima. Agora eu quero que a dobrinha fique aqui. Sempre a gente coloca a dobrinha onde está faltando um pedaço da folha. Eu começo na linha, encosto o pincel bem na linha. Eu cresço, faço uma voltinha e termino na linha. Tá? Aqui, ó, sobrou um pedacinho, dá para fazer mais uma pequenininha. Começo aqui, cresço, volto e termino na linha. Vou reforçar que ficou sem tinta. Olha, pronto, aqui temos duas dobrinhas. Agora eu vou fazer uma outra dobrinha na folha aqui, um pouquinho mais abaixo. Agora a folha aqui, um pouquinho abaixo daquela. Vou fazer também. Nós podemos fazer uma dobrinha aqui e outra dobrinha aqui. São dois espaços que tá faltando. Nunca faça dobrinha no espaço que tá para fora, tá? Então, pego tinta só de um lado, saio daqui, cresço e volto na linha. Saio, cresço e volto e termino na linha. Mais uma aqui. Saio do cantinho, sempre da linha, do contorno, cresço, volto e termino na linha. Depois eu posso dar uma esfumaçada, assim, ó, com o pincel do lado de dentro. Eu vou reforçar o contorno com um pouquinho mais de tinta, porque eu quero que apareça bem. Essa também. A tinta tá meio úmida ainda, não aparece muito bem. Olha, eu acho que você tá vendo bem. As duas dobrinhas que eu fiz aqui nessa folha. As outras folhas, eu quero fazer uma para você ver, porque nós vamos mudar o tom. Para estas outras folhas grandes que sobraram, nós vamos usar o cinza ônix para fazer a sombra e o verde oliva para fazer a luz. Então, quando você estiver fazendo a folha, preencha todos os espaços seguindo o risco, bem direitinho. Siga a orientação do risco. Para você conseguir fazer a gérbera ou a margarida com esses crespinhos na ponta, você precisa preservá-los. Olha, agora já vou com o verde oliva aqui do outro lado. O verde oliva, ele tem que sumir um pouco dentro do cinza ônix. Então, você tem que dar uma misturadinha. A folha, ela é grande. Então, o bom é fazer uma de cada vez. Você só tem que observar a área de luz e a área de sombra para fazer certinho. Olha, preenchi. Agora eu vou com o marfim novamente e vou iluminar, deixando
essas ranhuras. Não se esqueça disso. Não deixa a folha muito lisinha. Olha, esse lado tá bom. Agora eu vou colocar a tinta aqui, ó, e vou puxar pra cá, deixando também esse arranhado. Agora eu vou terminar as outras folhas usando essas cores: cinza ônix, verde oliva e marfim. Terminei as folhas. Agora é aquela hora que você dá uma pausa no vídeo e acompanha as folhinhas. Veja que eu fiz algumas dobrinhas a mais. Então você pode reproduzir no seu trabalho. Eu vou começar aqui nesse botão que tem umas pétalazinhas aparecendo. Eu vou preencher essas pétalas com a cor vermelho profundo. Olha, eu não vou chegar em cima, tá? Vou pegar um pouquinho da cor rostinho de boneca, que você pode substituir pelo rosa bebê. E vou fazer uma pincelada de cima para baixo, olha. Deixando a borda de cima um pouquinho mais clara. Para fazer essa parte de baixo, eu vou pegar no pincel um pouquinho de verde oliva e vou colocar aqui, olha, fazendo uma sombra. Vou pegar um pouquinho do cinza ônix, vou fazer uma sombra do lado de cá. Vou limpar o pincel. Essa área que ficou clara, eu vou colocar o marfim. E também vou limpando o pincel. Vou puxar, aproveitar e puxar isso aqui, ó, para fazer uma divisão ali. Aqui embaixo tá tudo escuro, né? Então, eu vou pôr um pouquinho de luz de um lado. Ainda posso fazer isso aqui, ó. Você viu que eu separei essa parte dessa parte de baixo. Olha só. Já posso fazer o acabamento com esse mesmo pincel. Peguei o cinza e peguei o verde oliva, juntos, uma pontinha. Eu vou deixar aqui, ó, um arrepiadinho, assim, com uma cor um pouquinho mais escura. Olha aí. Agora eu vou fazer o outro. Vou inverter, sem lavar o pincel. Coloquei o verde, coloquei o marfim aqui no meio, quase até a borda. E um pouquinho de marfim aqui também. Agora eu vou pegar um pouquinho do cinza e um pouquinho do verde oliva. Vou completar aqui, chegando na linha. Vou esfumaçar para dentro, arredondado. Arredondado. Aqui embaixo, a sombra desse lado. Volto com um pouquinho do marfim. Só para separar aqui. Posso deixar um pouquinho de luz, assim, ó, meio amassadinho. E aqui também, uma pinceladinha de luz. Aqui embaixo tem mais um botãozinho que você pode fazer da mesma forma. Vamos fazer agora essa gerbera aqui. Não se esqueça que ela é uma margarida, que nós estamos pintando como se fosse uma gerbera. Na verdade, a gerbera, ela tem mais pétalas do que a margarida. A margarida só tem uma carreira de pétalas e a gerbera tem mais. Porém, a gente pode fazer usando o mesmo risco e vão ficar margaridas coloridas, vai ficar muito bonito. Você vai fazer assim, 2 tons rosa chá nessas pétalas aqui de cima, que eu quero que fiquem mais claras. Então, você vai preencher, olha, até aqui assim com rosa chá. Depois, essas pétalas aqui, ó, de baixo, você vai colocar o rosa escuro. Só que você não pode deixar
preenchidinho certinho. Quer ver? Olha, eu vou preencher essa daqui para você ver. Você pode passar a tinta em cima do risco, que o risco vai aparecer, tá? Rosa escuro, ele permite que o risco apareça. Olha, eu coloquei rosa escuro. Essa de cima eu já vou colocar o rosa chá. Só que quando chegar aqui, eu não vou deixar assim essa divisão. Olha, eu vou misturar um pouquinho entre essas duas pétalas. O mesmo vai acontecer do lado de cá. Eu vou colocar o rosa escuro aqui. E a de cima já vou colocar o rosa chá. Aí você vai misturar entre as cores, para fazer uma transição de cor. As de cima continuam com rosa chá puro. E as de baixo, nós vamos colocar o rosa escuro puro. Assim, em todas elas, que nós vamos usar 2 tons. Sempre no meio você dá uma misturadinha assim entre as cores. Você vai acompanhar a curvatura do risco. Aqui acabamos de preencher. Lavo o pincel. Eu vou trabalhar com o branco. Pego a tinta na ponta do pincel e agora eu vou fazer assim, ó, não vai puxar inteiro, também não é para preencher tudo de branco. Então, o que eu vou fazer? Eu vou bater o pincel aqui, ó, do lado, no meio e vou puxar do lado, ó. Depois eu viro o pincel e faço a mesma coisa pro outro lado. Bato o pincel ali e puxo. Você viu que a cor ficou no meio. Posso puxar todas elas dessa forma. Olha, vai ficar bem clarinho. Quando chega aqui, eu sempre tenho uma por cima. Então, eu vou fazendo isso aqui, ó. Eu puxo e dou uma limpadinha no pincel. Ó, eu puxo e dou uma limpadinha no pincel. Vou voltar aqui. Rosa chá. Se ficar, olha, aqui ficou um espaço grande. Se ficar espaço assim, você pode pôr meia pincelada. Olha. Aqui eu já vou com rosa, com o branco sobre o rosa escuro. Tenho uma pétala partidinha, então eu ponho mais meia pincelada. Depois essa de baixo vai por cima, olha só. Mais meia pincelada. Aqui eu tenho esse movimento. Você viu que ela vai ficar meio, ela não tá estrelinha. O segredo tá nessa puxada de pincel aqui, ó, do branco. É ele que vai determinar. Essa daqui vai ficar mais branquinha ali do que na ponta. Então, a gente faz assim. Para que ela fique por cima do miolo. Nós vamos preencher. As gérberas são assim, cada uma tem um miolo de uma cor. Tem miolo amarelinho até preto, bem escuro. Essa eu tô preenchendo com o rosa chá mesmo. Vou trocar o pincel, vou pegar o número 2 e vou pegar a cor mais escura que eu usei. Olha, eu quero fazer uma porção de batidinhas bem em cima do risco do contorno do miolo. É irregular, tá? É pra dentro e pra fora. Aqui tem esse sorriso. Dentro do sorriso, você vai fazer também, olha, você vai escurecer um pouquinho. Nessa parte, você não pode passar o miolo por cima, porque eu quero que essas pétalas fiquem por cima do miolo. Então, é só um pouquinho aqui, ó, por trás da pétala. Olha como ficou.
Quando chega nesse ponto, eu posso pegar o rosa escuro, que é a cor que eu tô usando, e fazer assim, olha, alguns risquinhos, como que separando as pétalas de dentro para fora. Sempre. Quando chega aqui, eu posso até puxar um risquinho aqui, ó, no meio, tá vendo? Olha o efeito. Achei que ficou um pouco claro, mas eu gosto assim. Com o pincel zero ainda, a cor branca, e eu vou fazer uma porção de pontinhos em cima daquele rosa escuro, sem cobrir totalmente. Aqui tem que ficar só alguns assim, olha, bem pouquinho. Já nessa parte aqui e aqui pode ficar um pouquinho mais. A gente coloca o rosa escuro para dar um pouquinho mais de profundidade, porque senão não vai aparecer, porque o rosa chá clarinho e em cima do branco não vai aparecer os pontinhos. Em cima aqui do pontinho você não põe nada, agora você põe aqui, ó, em volta. Na parte de fora. Vai ficar aqui dentro como se fosse um lugar um pouquinho mais fundo. Olha só. Esta eu quero fazer com coral para sombra e rostinho de boneca para luz, para essa parte aqui de cima. Então eu vou começar misturando aqui, colocando, preenchendo com rostinho de boneca, que você pode substituir pelo rosa bebê, que é quase a mesma coisa. E quando chegar nessa altura, eu vou passar pro coral, que você pode pintar também com papaya, que são cores bem similares. Olha, você vai preencher essa pétala com rostinho de boneca, essa pétala com coral. Aí dá uma misturada entre as duas para fazer a transição. Do lado de cá, mesma coisa. Essa daqui vai com o coral. E essa daqui vai com rostinho de boneca. Aí a gente faz assim, olha, para misturar uma com a outra. Passa uma pincelada aqui, passa uma pincelada lá. Aqui pra cima pode ser direto o rostinho de boneca e aqui pra baixo o coral. Vou preencher a minha. Agora que eu preenchi, eu vou usar o branco da mesma forma. Olha, aqui em cima, começo do lado, viro o pincel, faço o outro lado. Depois aqui também, dou uma pincelada aqui, aqui. Olha, a gente vai construindo. Quando chega por aqui, olha, eu fiz 3. Quando chega aqui, a gente já pode fazer só uma e uma meia pincelada. Olha, uma inteira e uma meia pincelada. Aqui eu tenho que fazer a linha, tá? Não se esquece de chegar até embaixo. Ó, porque é isso que vai separar uma pétala da outra. Depois vira o pincel e limpa o pincel. Veja como isso daqui tá bem curvo. Então, não faça reto. Siga a linha, deixa curvo. Porque isso vai fazer com que ela fique virada. Aqui eu tenho a mesma situação daquela outra que eu expliquei. Essas pétalas, elas estão mais por cima do miolo. Então, é aqui que vai ficar clarinho. A ponta vai ficar um pouco mais escura. Olha. Tá vendo? Eu não cheguei com o branco até embaixo. Esta aqui eu quero fazer com o miolo amarelo. Eu vou preencher com amarelo ouro, porque algumas, independente da cor, elas ficam com o miolo amarelinho.
E eu vou trabalhar o meio dela com verde pistache. Pego o pincel número 2 novamente e vou fazer a sombra toda a volta do miolo. Fique bem em cima do risco, mas se precisar crescer um pouquinho, cresça para cima do amarelo. Quando chega aqui, eu tenho que diminuir e tenho que fazer a forma da pétala. Eu não vou passar por cima da pétala. Eu vou ficar dentro do miolo, respeitando aquela curvatura da pétala. Olha. Com o verde, eu vou fazer aqui dentro desse sorriso. Viu que ficou aparecendo o amarelinho? Mesma coisa, pego o pincel com 0 com a tinta branca e vou fazer pontinhos em cima desse verde. Nessa área aqui tem bastante pontinhos. Nessa área aqui é um pouquinho menos. Aqui também, olha, em volta do verde para fora. E ainda posso também com a cor coral, que é um pouquinho mais, a cor um pouquinho mais forte que a gente usou, eu vou fazer o detalhe, olha, da separação das pétalas. Realçar um pouquinho. Isso até poderia ser feito antes de fazer o verdinho, tá? Eu inverti aqui. Pronta mais essa, vamos para outra. Essa daqui, a gente vai fazer assim, olha. Em cima até aqui, amarelo limão. E aqui embaixo, o amarelo ouro. Vou preencher daquela forma que você já sabe. Esse daqui, mais do que nunca, você tem que fazer essa transição de cor e você tem que seguir o risco, porque o amarelo limão, é claro, se você não passar a tinta bem em cima do risco, ele fica aparecendo. E outro detalhe, você percebe que o miolo não tá redondinho. Isso quer dizer que a flor não está de close, ela tá bem viradinha. Então, a gente, para conseguir esse efeito, tem que fazer essa curvatura. Olha, aqui em cima, a gente vai trabalhando com o branco. Puxando dos dois lados. Sempre trabalhando com a pontinha do pincel bem de pé. Aqui, olha, já começou a curvatura. Então, a gente já começa a passar uma pétala em cima da outra. Olha, sempre o branco vai do lado de cima. Se precisar, dá uma pinceladinha na ponta. Siga com o branco bem sobre a linha. Agora, você percebe que isso daqui tá em cima do miolo? Olha como aqui tá bem reta a linha. Então, você vai pôr o branco aqui, ó. A parte de baixo vai ficar com a cor de sombra, a cor escura. Agora, a gente coloca o amarelo limão aqui dentro para fazer o miolo. Existem gerberas amarelas que tem o miolo vinho. É muito bonito, mas nós vamos fazer aqui com amarelo. Vou colocar em volta o verde pistache. Desse lado, olha aqui, daqui pra cima, bem certinho em cima do risco. Pincel número 2 na largura do pincel. Aqui é só um pouquinho. E bem nos cantinhos. No meio aqui, olha, vou deixar assim, uma pinceladinha.
Com o branco, a gente faz o mesmo detalhe. Uma porção de pontinhos. Aqui também, olha, vai uma porção de pontinhos. Embaixo aqui nem precisa. E com o amarelo ouro, eu vou dar uma reforçada nas divisões. E aqui, olha, algumas pinceladinhas. Eu vou trabalhar com um pouquinho do oliva, que eu achei que ficou muito clarinho aqui, então eu vou dar uma reforçada, mas com o pincel 0. Nessa parte aqui, ó. Vou deixar um pouquinho mais escuro. Pronto. E aqui dentro também, olha, bem no fundinho ali. Acho que ficou mais... um pouquinho mais forte, um pouquinho melhor. Nosso tempo acabou. A próxima aula eu concluo esse vídeo. Esse risco você encontra disponível na minha página Só na Lu Pinturas.